Então deixe-me. Você, espectador, se identifica mais como homem gay ou como mulher trans para homem? Também como uma drag queen, baby, é gay. Eu liguei para o meu pai e disse: "Ei, adivinha? Seu neto é gay, gay. Eu..." Me identifico como não binário. Eu sou uma garota, eu sou uma mulher trans. Dia 12 de ser uma... Vamos comprar absorventes, garota. Vou passar o próximo minuto gritando. Lembre-se que Christina Switsky se opôs à nomeação de Thomas Whitaker, de 38 anos, dizendo: Thomas Whitaker, Ravenprofa, é um criminoso sexual reincidente e eu tive experiências ruins. Não podemos divulgar assuntos pessoais aqui, certo? E embora isso seja uma divulgação pública, não temos o direito de expor qualquer pessoa neste espaço. Hoje quero falar sobre pessoas atraídas por menores. A maioria das pessoas faz suposições incorretas sobre elas e essas suposições causam danos a uma população já marginalizada. Me senti muito restrito pelo gênero masculino. Isso me causou coisas horríveis, Homens não são predestinados a dominar, mas a se submeter. Uma estilista acusou um ex-funcionário de Biden de usar suas roupas feitas sob medida, que ela diz terem desaparecido em 2018. Você se pega pensando, eu não percebo que a gordofobia está enraizada no racismo e mais especificamente na antinegritude. O que está ocorrendo com a nossa cultura? Parece que nos últimos 10 anos, embora tenhamos começado bem, as coisas realmente se degeneraram. Questões que foram incontestavelmente respondidas e resolvidas agora estão tão incertas que nos tornaram mais divididos do que nunca. Agora é odioso dizer que existem apenas 2 sexos. As pessoas estão perdendo seus empregos, sendo atacadas e reprimidas, reprovando em suas aulas, sendo canceladas e expostas, tudo por afirmar o que é um fato biológico inegável. Agora é odioso dizer que um homem que nasceu homem, que tem um pênis, deve ser chamado de homem se ele preferir ser referido como uma mulher. Se é isso que ele quer, então devemos acatar e nos referir a ele como ela e aceitar quando ele quiser usar o banheiro feminino, trocar de roupa no vestiário feminino, competir em esportes femininos ou ingressar em irmandades femininas. Nós, mulheres, temos que aceitar quando meninas como Dylan Mulvaney são recompensadas com contratos lucrativos de empresas como Nike, Bud Light e Tampax. Devemos aceitar quando essas mulheres zombam abertamente do que significa ser mulher, recorrendo a antigos estereótipos. Primeiro dia sendo uma menina e eu já chorei 3 vezes. Eu escrevi um e-mail mordaz que não enviei. Eu pedi vestidos online que não podia pagar. E então quando alguém me perguntou como eu estava, eu disse que estava bem, quando na verdade não estava. Como eu me saí, senhoras, bem... Poder feminino, ou quando eles saem para comprar absorventes e nos envergonham perguntando alto. Pra onde vai se precisar de um... Amo você. Devemos aceitar quando mulheres trans exigem que devem ser chamadas de mulheres e nós, mulheres, devemos ser referidas como mulheres cis. Devemos aceitar quando palavras importantes como mulher, mãe, esposa e amamentação são veementemente riscadas em favor de uma linguagem inclusiva como menstruadoras, pessoa que dá à luz, parceira ou alimentação pelo peito. E respostas como: homens podem ter bebês realmente dependem de quem você pergunta. Devemos aceitar quando mulheres trans, com direito de competir nos esportes femininos, obliteram os recordes estabelecidos por atletas femininas, apesar de sua vantagem em estatura. Porque o fato de que os homens são mais fortes, mais altos e maiores do que as mulheres não é mais um fato conveniente para os atletas trans. Então nós, mulheres, precisamos nos sentar e calar a boca, e quando não o fazemos, seremos atacadas. É considerado odioso dizer que crianças não deveriam passar por cirurgias de redesignação sexual e terapias hormonais antes de ter idade suficiente para dirigir, beber, navegar ou consentir. Inferno, até mesmo é odioso dizer que a obesidade é insalubre e revistas e marcas estão fazendo o seu melhor para nos convencer de que a obesidade deve ser considerada atraente e celebrada. Você está vendo um padrão aqui?
Porque parece que estamos sendo apresentados a uma série de novos fatos que estão em conflito direto com a realidade. Mas temos que nos apressar em aceitá-los ou correr o risco de enfrentar a ira de uma multidão supercarregada e sanguinária. Mas por que estamos sendo forçados a essas mentiras? O movimento de identidade é incrivelmente incisivo, com duas ideias em particular. Precisamos desconstruir definições. Pessoas são o que afirmam ser. Se essas duas ideias lhe parecem contraditórias, você está correto, pois são. O movimento de identidade mostrou-se incapaz de responder à questão: o que é uma mulher? Você pode fornecer uma definição para a palavra mulher? Eu posso fornecer uma definição? Sim. Eu não posso. Porém, ao mesmo tempo, afirme que todos podem e devem se identificar como mulheres. Retornaremos à discussão sobre definições mais tarde e, por agora, focaremos na insistência de que as pessoas são quem afirmam ser. Uma ideia que entra em conflito com a realidade e com nosso comportamento diário. Se alguém se diz o melhor neurocirurgião, ninguém aceitaria isso sem questionar e se submeteria a uma cirurgia. Buscaríamos comprovação, certificados, experiência. Um valor compartilhado por todos é que damos mais importância às ações das pessoas do que às suas palavras. É necessário conquistar a identidade. Vamos considerar um exemplo hipotético de um jovem frustrado por se sentir visto como fraco, pouco atraente, sem êxito e desagradável pelos que o cercam. O conselho sábio que ele receberia seria para se autoaperfeiçoar. Ele pode aprimorar-se frequentando a academia, alimentando-se bem, esforçando-se na escola para ingressar numa boa faculdade, praticando esportes, vestindo-se bem e trabalhando sua confiança nas relações. Eventualmente, as pessoas veriam seus esforços, mudariam suas percepções sobre ele e passariam a respeitá-lo. Sua identidade seria elevada através de seus esforços e não de suas proclamações. Na realidade, se ele quisesse ser percebido de certo modo sem esforço, as pessoas não tolerariam seu comportamento arrogante. Como você é visto pelos seus pares e pela sociedade precisa ser conquistado. O movimento de identidade quer tirar o trabalho de todo esse processo e catapultar as pessoas diretamente para os louros do sucesso no ponto de declaração. Frequentemente, tais declarações visam estabelecer-se como vítimas especiais. Acima, eu usei um exemplo de uma transição que é realmente possível. A esquerda argumenta pela possibilidade de transições biologicamente impossíveis, mas devem ser aceitas como verdade absoluta por todos nós. Se um homem se identifica como mulher, devemos aceitar. Devemos aceitar quando uma mulher se identifica como não binária. Se uma menina se identifica como trigênero, devemos aceitar, independentemente do que isso signifique. Precisamos checar as pulseiras de pronomes que estão usando no dia se estiverem se sentindo mais masculinos e preferirem ser chamados de ele. Com as declarações das vítimas especiais, vem o apoio da multidão, que reafirma seu status, exigindo que sejam ouvidas pela sociedade devido à sua única experiência como vítimas especiais. Sou Jacó, americano transgênero de 9 anos. Minha pergunta é: tudo bem. Espere. Deve ser buscada para resolver problemas da sociedade. Mas aqui está o que eu planejo fazer. Eu quero garantir que a pessoa que eu acho que é a secretária de educação certa te conheça e ouça a sua história. E então eu quero que você me diga se acha que essa é a pessoa certa. E então faremos o acordo. Isso parece bom? Autodeclarar-se como membro da comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer mais se tornou um atalho para ser ouvido. Para ser celebrado. É um atalho para elogios não merecidos e status social. Novamente, essa ideia é tão antitética à vida real. Por que buscaríamos as soluções para questões sociais complexas, valorizando a voz de alguém que é simplesmente especial porque se declarou confuso sobre seu sexo ou preferência sexual? Por que isso supera o valor da contribuição ou conselho de pessoas com conhecimento e sabedoria reais adquiridos por esforço e tempo, que poderiam beneficiar de fato a sociedade? Mas, novamente, temos que aceitar e amplificar as vozes dos membros da comunidade sem questionar ou reclamar. Isso, a propósito, é exatamente o que o movimento de autoestima defende. A ideia é que você é perfeito do jeito que é. E ninguém e nada deveria te fazer sentir diferente. Sem trabalho necessário, direto da bolsa, perfeito. Eu sou muito especial. Eu sou muito adoro atenção especial. Isso é especial. Uma boa ideia, mas
infelizmente, catastroficamente falso. Na verdade, é um conselho ruim para jovens que estão tentando entender por que suas vidas não são melhores, por que se sentem perdidos, sem propósito e miseráveis, quando são constantemente informados pelos outros que são perfeitos. Há um desacordo fundamental entre os dois lados. Os identitários e as pessoas despertas acreditam que a felicidade é inata, que nascemos com ela, e as pessoas são roubadas disso por causa da sociedade. O outro lado, igualmente correto, é que nascemos sem disciplina, egoístas e imaturos, aprendendo a ser úteis e com propósito através da socialização, não só para nós, mas para amigos e família. A melhor forma de ter uma vida feliz é construir relações significativas e contribuir para a melhoria da sociedade. Mas é perceptível a enorme divisão entre esses dois lados. E por que um lado insiste que você tem que aprender a trabalhar com a sociedade e suas definições? Enquanto um despreza tudo, considerando que a sociedade pode ir ao inferno, a realidade é o que afirmamos ser. Por isso, o movimento de identidade tem obtido sucesso. Porque satisfaz o narcisismo das pessoas, a vontade de serem especiais, o desejo de atenção e o direito de se verem como vítimas. Em uma sociedade justa, as vítimas são prioritárias. O movimento trans se tornou um contágio social nas escolas devido ao fator legal. Declarar-se como trans ou não binário não vai te tornar impopular. Ao contrário, receberá todo o aplauso que sempre desejou. Não é coincidência que muitas celebridades discutem sobre seus filhos trans para atrair atenção e relevância. Os verdadeiros párias hoje são aqueles que perceberam o terrível caminho seguido e optaram por desistir da transição. Essas pessoas, quando mais precisaram do apoio de sua comunidade, são completamente abandonadas. Isso me retorna ao ponto do movimento de identidade querer romper definições. Agora, diante de seus esforços para ser razoável e aceitante, você pode questionar qual o problema em adaptar a linguagem e alterar algumas regras, se isso nos leva para uma sociedade mais acolhedora de grupos marginalizados. E minha pergunta e resposta seriam: a rejeição da verdade empírica cria mais aceitação ou leva a mais injustiça? Nossa contribuição a essas falsidades realmente beneficia as pessoas? Ajudar pessoas fingindo que obesidade mórbida é saudável? Glorifica a obesidade? Não é tão prejudicial quanto glorificar ser excessivamente magro, photoshopar qualquer realidade de modelos e fingir que isso é fruto de exercício e não cirurgia plástica. Não é extremamente danoso dizer a meninos e meninas que podem transitar para o sexo oposto, o que implica o uso de bloqueadores de puberdade, hormônios e grandes cirurgias que removem partes saudáveis do corpo e trazem consequências graves como problemas de saúde mental, desfigurações e disfunção sexual permanente, tudo em nome da aceitação? Isso não é prejudicial? Estou experimentando disfunção sexual aos 18 anos. Isso é algo que as mulheres geralmente passam quando estão entre 40 e 50 anos. Certo. Como isso deveria saber? Não é prejudicial para as atletas femininas quando mentimos e aceitamos que um homem pode fazer a transição para a mulher, e é perfeitamente justo que ele agora compita contra atletas femininas e destrua completamente seus recordes. Não é prejudicial quando estupradores masculinos podem se declarar mulheres e então são enviados para prisões femininas onde podem fazer mais vítimas femininas. Definições precisas e verdadeiras são importantes para que possamos continuar a fornecer proteções a pessoas vulneráveis, como crianças, como mulheres, como pessoas que sofrem de dismorfia corporal ou sexual. Mentir para elas e para todos ao nosso redor apenas cria brechas para que pessoas nefastas se infiltrem e se aproveitem da situação e prejudiquem pessoas já vulneráveis. A definição de mulher é importante porque engloba algumas das lutas e vulnerabilidades típicas do nosso sexo e as proteções que requeremos da sociedade para nos manter seguras como um todo. A definição de criança é crucial para protegê-las de decisões que mudarão suas vidas de forma irrevogável. Antes do total desenvolvimento para tais decisões, a definição de vítima é crucial para identificar quando um grupo oprime outro.
Mas o movimento de identidade está fazendo o seu melhor para cooptar todas as definições para tornar cada vez mais difícil para o resto de nós distinguir entre certo e errado, entre vítima e opressor, mas mais importante, entre mentiras e verdade. Acredita que homens podem engravidar? Não, eu não acho que homens podem engravidar. Então nega a existência de pessoas trans? Eu recentemente contei aos meus pais que eu posso estar um pouco romanticamente interessada em mulheres. Foi um grande choque para eles, considerando os últimos 10 anos em que me identifiquei como gay, depois queer, não binário e trans. Acredito que foi somente um pequeno choque. Contei para meu pai e ele disse: adoraria ver você engravidar uma mulher. E eu disse: oh, não. Ela que estaria me engravidando. E então ele disse: você tem uma vagina agora. E eu disse: Nunca diga nunca, tudo se resume a você realmente. Crer que mulheres trans e intersex são mulheres reais. E são realmente femininas? Não, e se você fizer... É muito simples, basta parar de policiar quem conta como uma mulher de verdade, porque isso tem uma história de racismo incorporada ao longo dos anos. Não é um acidente que as atletas intersexuais que são destacadas são mulheres de cor do sul global, porque quem é destacado para escrutínio é baseado nas concepções de feminilidade das mulheres brancas. Isso também é usado como arma contra transgêneros. Então é um medo de proteger a frágil e fraca mulher cis branca do resto de nós. E isso aqui é o que realmente está errado com a nossa sociedade hoje. Antigamente, os opostos resolviam questões e ideias com fatos. Mas hoje há um forte movimento para negar os fatos, a biologia, a realidade. E qualquer resistência a isso é encontrada com linguagem retributiva, rotulando as pessoas como odiosas, temerosas, ciumentas ou simplesmente repugnantes. Por que estão obtendo sucesso? Por que o movimento de identidade está se safando com essa estratégia de intimidação? Apesar das frequentes referências à América como preconceituosa, sexista e intolerante, a realidade é que, se realmente fôssemos, não permitiríamos a expansão da política de identidade. Se fôssemos uma sociedade intolerante, não aceitaríamos os vários pronomes que surgem, nem as pessoas mudariam a forma de se referir e interagir para serem inclusivas. Mas é essa tolerância excessiva que permitiu o surgimento da política de identidade. E a única maneira de pará-la é falar a verdade. Fazer vista grossa não está ajudando. Nossa bajulação e distorção de linguagem e fatos não auxiliam. Na verdade, como discutimos acima, está criando mais sofrimento. Nada de bom é construído sobre mentiras. Mas não precisamos ser raivosos ou odiosos. Há uma maneira de ser gentil, de ser aceitante e ainda ser verdadeiro. Homens não podem virar mulheres, nem mulheres podem virar homens. E as pessoas transgênero merecem absolutamente respeito e dignidade e devem ser referidas como homens trans e mulheres trans, porque esse rótulo encapsula sua experiência, suas lutas, que são inegavelmente diferentes do que significa ser um homem ou uma mulher. E se uma pessoa trans tem um pronome preferido, por cortesia e bondade, devemos atender, mas não devemos ser obrigados a fazer isso por qualquer governo ou lei. E se houver uma pessoa alegando ser do gênero oposto para ter acesso a certos espaços, devemos absolutamente ter o direito de questioná-lo ou questioná-la, e não apenas ser forçados a aceitar qualquer coisa ou tudo pelo valor de face. Devemos apoiar pessoas trans que desejam competir em esportes, criando uma categoria própria para elas, dado sua vantagem sobre mulheres e desvantagem em relação aos homens. Espaços exclusivos para mulheres são importantes e devem ser preservados em prol do conforto e proteção femininos. Precisamos incentivar espaços exclusivos para pessoas trans, para seu conforto e proteção. Crianças que lutam com dismorfia de gênero não devem ser pressionadas a tomar decisões, mas sim serem incentivadas a se expressarem e terem espaço para descobrir quem realmente são com o tempo, experiência e idade. Se, como adultos conscientes, desejarem seguir rotas que mudam a vida, devem ter pleno direito a isso. Essa é a maneira como podemos avançar juntos sem comprometer nossos valores e sem comprometer a verdade.